Foi. Primeira questão, por que você acha que não existe jiu-jitsu sem defesa pessoal? Por que ela é tão importante na base? Porque as pessoas às vezes tendem a criar um conceito de que são coisas separadas, né? Que as técnicas do jiu-jitsu são uma coisa e que as técnicas de defesa pessoal são outra coisa. Mas por que não existe um sem o outro? Por que eles são tão relacionados? Então, acho que é exatamente esse ponto, né? As pessoas tendem, com a evolução do jiu-jitsu esportivo, a entender que são coisas desconectadas, mas eu acho que é aí que está, talvez, a maior importância de a gente resgatar a questão da defesa pessoal, para que o praticante que hoje entra numa academia de jiu-jitsu entenda que o jiu-jitsu é uma arte marcial e da onde ele veio, né? Toda evolução do jiu-jitsu começa por um ponto, que é a defesa pessoal, que é como você se defende, né? O resto são tudo conexões e consequências de ações do teu adversário. Então, se eu te dou uma queda e você vira de costas, eu boto os ganchos. Se você sai dos ganchos, eu monto. Se você estica o braço, eu te dou uma chave de braço. São consequências que vão acontecendo de acordo com a movimentação do teu adversário que te levam ao desenvolvimento das técnicas. Isso, no crescimento exponencial que o jiu-jitsu teve, leva a gente para um momento hoje muito distante da origem, muito distante do fundamento. Mas o meu medo, né, e o meu receio, por isso que eu acho que é importante levantar essa bandeira, que não tem nada a ver com criticar o que está sendo feito hoje, porque o que está sendo feito hoje é, sem nenhuma dúvida, o melhor jiu-jitsu que existe, né? É uma evolução, mas eu acho que quem pratica o jiu-jitsu hoje precisa entender esse fio, precisa entender de onde veio, precisa entender o fundamento, para que ele trate o jiu-jitsu sempre como arte marcial e não simplesmente como esporte. Porque a parcela esportiva do jiu-jitsu, ela é muito pequena, comparado a todo o seu potencial, né? Então as pessoas têm que entender que não existe essa desconexão. É uma coisa só que continua evoluindo. Mas quando você começa, é como se você pegasse o bonde na estação lá na frente, você não sabe onde ele saiu. Eu acho que é muito importante você conhecer o caminho inteiro. Exatamente. E conhecer o caminho inteiro, a gente acaba pensando muito em quem está sendo introduzido ao jiu-jitsu, né? E a defesa pessoal, ela sempre é vista como o primeiro momento, ali, o primeiro contato que aquele praticante, que aquele aluno vai ter. O ideal seria que fosse com a defesa pessoal. Por que você acredita que transmitir a defesa pessoal vai tornar o caminho desse aluno mais suave, como poderíamos dizer assim? Porque em qualquer que seja o seu aprendizado, de novo, você precisa estar conectado com alguma coisa que você já conhece, né? Você não aprende uma coisa absolutamente do nada. Sempre existe uma relação com alguma coisa que você tem pelo menos uma vaga ideia. Quer dizer, a defesa pessoal, ela é a única que te dá essa possibilidade. Quer dizer, você pega um aluno que não sabe nada de jiu-jitsu, mas ele entende a defesa de um tapa no rosto. Ele entende uma gravata, ele entende uma agressão, seja ela qual for, né? E isso faz com que ele crie esse link e essa lógica de que a partir daquele momento de uma ação dele vai gerar uma reação no adversário e que ele tem que fazer uma outra coisa até que isso se caminhe até uma finalização. O que você faz no jiu-jitsu esportivo, na verdade, é aumentar essas possibilidades. Então, quando eu tenho técnica, eu não preciso reagir instintivamente. Então, eu vou ter reações diferentes que vão, obviamente, te forçar também a ter técnicas mais apuradas e tal. Mas o início do aprendizado, ele só faz sentido, e aí que eu acho que é o link importante, as pessoas precisam aprender com sentido nas coisas, né? Eu preciso entender o que eu estou fazendo. O professor você pode pegar sei lá, um expoente do nosso esporte e dar uma aula tecnicamente perfeita. Mas se aquela aula não está linkada com algo que aquele aluno conhece, aquela aula para aquele aluno não serviu de nada, né? Se você pegar uma aula, sei lá, vamos pegar o tema de meia guarda, e você der uma super aula de meia guarda para um aluno que nunca viu aquilo, que sentido aquilo tem para o cara? Nenhum. Aquela aula para ele foi ruim, embora tecnicamente aquela aula possa ser perfeita, só que ela não está no nível adequado. O que é o nível adequado? O que um faixa branca, um iniciante consegue compreender?
situações de defesa pessoal, situações que ele consegue relacionar com a vida dele, né? Por isso os exemplos de tapa no rosto, de gravata, de coisas que são comuns a todo mundo, né? Eu acho que quando o professor perde esse link do entendimento do aluno, em qualquer nível, a aula dele é ruim. Exatamente. Então, você falou um pouco de instinto, exatamente isso. Uma pessoa que ela não tem um conhecimento técnico, quando ela pensa em levar um soco, um empurrão, uma gravata, qualquer coisa, ela vai se defender no instinto, ela vai fazer a força que ela tiver ali, ela vai fazer o que tem que estar for para sair. Então, você acha que quando esse aluno iniciante ele é exposto ao método de defesa pessoal, ele consegue compreender melhor todo o processo técnico do jiu-jitsu? Porque o grande diferencial do jiu-jitsu é esse, né? Sim. É a questão das alavancas, de evitar o uso de força, de dar possibilidade ao mais fraco. Então, você acha que ele sendo introduzido por essa defesa pessoal, é mais fácil ele começar a compreender todo esse processo? Eu acho que vai além. Eu acho que tem, claro, isso, mas se a gente levar para um sentido um pouco mais profundo do entendimento, você está levando o teu aluno a racionalizar o processo, né? A sair do processo instintivo e natural para racionalizar e agir pela razão, né? O que é agir pela razão? É você controlar os seus instintos completamente. Eu dou um exemplo, se você joga um copo de água na minha cara e eu tento me proteger, a água vai entrar de qualquer maneira, né? Instintivamente, essa é a minha reação. Se eu sou um cara treinado, eu simplesmente esquivo e saio da frente e vou sair seco da história, né? Você precisa racionalizar todos os movimentos de jiu-jitsu. Não existe movimento instintivo que seja correto. E as pessoas falam, não, mas o cara faz meio por instinto. Não, não é instinto. Ele automatizou um monte de processo. Aquilo parece natural para ele, mas aquilo está sendo treinado, né? As pessoas costumam tentar relacionar o instinto com atletas que fazem parecer natural. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente está falando assim do instinto de sobrevivência, do instinto da tua reação primeira, que não tem nada de razão naquilo. E o aluno começa a aprender que ele precisa racionalizar o processo. O que isso ocasiona? Que o aluno agora, quando ele estiver em qualquer situação de sufoco, ele vai pensar primeiro, antes de agir. É isso que o jiu-jitsu ensina. E isso você leva para a tua vida. Quer dizer, você pode estar numa situação de desconforto, seja ele qual for, no teu trabalho, em qualquer relação pessoal. Cara, não é o instinto que vai falar primeiro. O que vai falar o primeiro vai assim, cara, esse movimento vai gerar qual consequência? Essa consequência é boa ou ruim? Essa consequência eu sei como combater ela ou não? Né? Você entra automaticamente num processo racional. E isso melhora a tua vida como um todo, né? Então, acho que o conceito aí que, de novo, volta, é muito do jiu-jitsu, mas começa esse entendimento pela defesa pessoal, por uma explicação muito simples do que é uma reação instintiva e qual é a consequência dela, e o que é uma reação racional e qual é a consequência dela, né? Da consequência do racional vem todas as técnicas. Da consequência do instintivo vem um golpe que acabou, né? Então você começa a não usar o instinto e controlar as suas emoções e se tornar uma pessoa um pouco mais racional. E aí você acredita que isso torna o jiu-jitsu mais inclusivo? Porque quando eu nivelo pela elite, por quem está no topo da cadeia competitiva, e se você começar a nivelar por esse nível, você fecha muito as possibilidades de quem pode praticar aquilo, né? Eu, por exemplo, nunca vou ter condição de jogar bola com um cara que é profissional de futebol, no mesmo nível que ele, mas eu posso, se eu quiser, jogar futebol. Sim. Você acha que ter esse contato e começar a trazer de volta esse conceito torna o jiu-jitsu mais inclusivo? Então, uma pessoa que às vezes não está tão segura ou que não está na sua plena forma física, ela pode ter aquele contato, pode praticar, pode executar e evoluir junto. Então, o que eu acho que está acontecendo, e que esse movimento já vem acontecendo há algum tempo, as escolas entenderem que elas precisam atender a sociedade como um todo, né? As escolas sérias que estão em busca de desenvolvimento metodológico, elas olham e falam, cara, como é que eu atendo mais gente? Como é que eu ofereço jiu-jitsu para mais gente? E o que você falou tem muito sentido. Se eu tentar
espremer o jiu-jitsu em apenas uma faixa de competição de alto nível, cara, eu vou restringir o jiu-jitsu a pouquíssimas pessoas, né? Mesmo quando você fala de competição em geral, porque a gente não está falando do alto nível de competição, você pode ter, como você deu o exemplo do futebol, você pode estar numa competição no teu condomínio ali, que não tem nada, que é divertido, né? Mas mesmo assim, a quantidade de pessoas que se disponibilizam a competir ainda é muito pequena, né? A base de pessoas que podem se beneficiar do jiu-jitsu como prática, né, esportiva, mas também como uma prática filosófica, no sentido de você entender mais as suas emoções e como controlá-las e ter eficiência, né, numa arte de defesa e tal, você olha um espectro muito mais amplo, né, da sociedade que você pode atender. E, para isso, você precisa entregar um jiu-jitsu para essa pessoa, com esse objetivo, que não é nem de perto o que um competidor precisa fazer. Então, as coisas começam a ser impossíveis de se misturar, né? Eu não posso botar na mesma aula um competidor e um cara que quer aprender o jiu-jitsu para defesa pessoal. São coisas distintas, mas que devem fazer parte do dia a dia da mesma academia, né? Isso que precisa ser frisado. Por que uma academia vai se focar somente em um aspecto? Se ela quer dizer que ela é uma academia de jiu-jitsu, uma escola de jiu-jitsu, ela deveria entregar jiu-jitsu para todo mundo. E isso passa desde a defesa pessoal até o nível competitivo. Porque, inclusive, essa sempre foi a missão. Historicamente, a missão do jiu-jitsu sempre foi essa, né? Levar bem-estar, levar controle emocional, levar aprimoramento físico. Então, quando você tem uma metodologia completa que engloba todos os aspectos, isso se torna muito mais possível e... Sim, e tem uma coisa que é muito importante, que eles falam, então vou fazer... Existem academias que escolhem esse caminho, né? E talvez comercialmente elas tenham até mais sucesso, né, de excluir a competição. O que eu também sou contra, porque existe uma coisa muito importante no desenvolvimento técnico e na eficiência que o jiu-jitsu traz, né? E isso só se consegue quando você está lá no high-end, treinando ali no detalhe, no auge da performance. Então, quando você abandona isso, você vai ficando meio parado no tempo, né? Então, é como se você, não dando um exemplo prático, é como se você usasse a baiana que a gente aprendeu na década de 80, ao invés de fazer um double leg do wrestling, que é uma técnica que a gente absorveu depois, né? O que é mais eficiente? Seja como defesa pessoal, seja como juiz, como double leg, é mais eficiente do que a antiga baiana, onde você dava um tapa no rosto para distrair e agarrava nas pernas do adversário. As técnicas evoluem. Isso é importantíssimo. Isso só acontece no high-end do negócio. Então, acho que a escola ela deve, né, no meu entendimento de jiu-jitsu, ir lá do início com esse conceito de entregar jiu-jitsu para todos, mas o para todos significa para todos. Você precisa dividir níveis até você chegar no mais alto nível da competição. É isso que a Aliança procura fazer. Então, você diria que o equilíbrio é a chave, assim, saber entender a história, passar a tradição, mas entender como as milhares de mentes que estão trabalhando todo dia também num desenvolvimento técnico que visa um outro objetivo, como essas duas coisas podem se complementar, né? Não, eu acho que elas coexistem e acho mais. Eu acho que o atleta ele fica mais completo e mais seguro e cria mais possibilidades para viver de jiu-jitsu se ele tem todo o entendimento lá de trás, né? Ele vai ser um cara com muito mais fundamento do que ele ser simplesmente um campeão, né? Que treinou só para aquilo, que se focou só naquilo, mas que não aprendeu o jiu-jitsu como filosofia, que não entendeu o jiu-jitsu como arte marcial. Então, eu acho isso perigoso para quem quer ser profissional de jiu-jitsu em algum momento, né? Eu acho que ele deveria saber tudo. E a academia em si, ela deve oferecer o jiu-jitsu para toda a sociedade, para qualquer pessoa que tenha interesse em aprender jiu-jitsu. E aí, qual é o teu interesse? Qual é o teu objetivo? Eu tenho que entregar o jiu-jitsu que te atenda,
né? Que pode ser recreativo, que pode ser defesa pessoal somente, que pode ser competitivo, que pode ser inclusivo, que pode ser de... O teu objetivo pode ir por tantos lados e a gente tem que, como escola, tentar atender a todos eles. E é o que, assim, às vezes a gente vê quando esse debate surge, as pessoas falam exatamente isso, né? Mas, poxa, se o cara souber as técnicas mais avançadas o double leg do wrestling, para que serve ele aprender uma defesa de gravata? Contra um leigo, ele vai conseguir derrubar o cara se ele for explosivo e souber o double leg do wrestling, mas a importância justamente está nisso, né? Em você criar toda uma entrega holística do jiu-jitsu. Não, e além disso, você tem que pensar o seguinte, cara, as técnicas evoluem, né? É muito importante eu saber a origem e como ela foi evoluindo e por que ela foi evoluindo. Isso me dá a capacidade de, eventualmente, porque não é que aquela técnica não funciona, ela não funciona porque o meu adversário, na maioria das vezes, está preparado para ela, porque ela já é tão conhecida. Então, mas, de repente, ela pode ser usada num outro momento, né? Quando eu treino e eu vejo muitas novidades acontecendo e técnicas fantásticas, muitas vezes os novos talentos, né, a pessoa que está competindo agora, é surpreendido por uma técnica antiga, simplesmente porque ele não conhece, né? Aquela técnica antiga é mais eficiente do que a nova dele? Não. Mas ele está tão despreparado para defender ela que ela volta a funcionar. Então, quanto mais conhecimento você tem, e mais entendimento dessa evolução, mais rico é o seu jiu-jitsu, né? Mais rico é o seu conhecimento. E como profissional também, né? Como profissional de jiu-jitsu no âmbito geral, você consegue entregar um serviço de muito mais valor e muito mais completo e muito mais acessível. Sem nenhuma dúvida, até porque quando você entende todo o processo e toda a evolução, a gente está falando aqui basicamente de aula, né? De como você vai dar aula para o seu aluno, como é que você vai tratar as diferentes turmas e tal. Mas você pode ir muito além, porque você entendendo a história do jiu-jitsu, quem são as pessoas que fizeram aquilo e por quê, em que época, aquilo vai te abrir a tua visão para outras coisas, outros negócios que podem estar relacionados a jiu-jitsu, né? E quando você está obtuso só naquela especialização, e é claro que você precisa disso em algum momento, se você quiser ser campeão, vai ter uma hora que você vai ter que se dedicar só àquilo. Mas olha quanto tempo você perdeu, que você podia ter aprendido um monte de outras coisas, entendeu? E facilita, inclusive, você entender o que acontece dentro do tatame num cenário esportivo, né? Porque é até uma coisa que você sempre brinca, né? Que por que os 100 quilos vale 3, a montada vale 4, as costas valem 4 pontos, né? Porque às vezes eu posso preferir atacar das costas ou você de 100 quilos. É subjetivo para quem é mais vantajoso aqui. Então, mas quando você tem um entendimento da arte marcial e sabe como é que aquilo foi construído, tanto que antigamente passagem de guarda valia 2 e joelho na barriga valia 3, porque era uma posição de mais domínio, né? Então, se eu estivesse numa briga de rua e botasse o joelho na barriga, eu teria mais amplitude para te bater do que se eu estivesse simplesmente nos 100 quilos. A guarda se desenvolveu tanto que eu falei, cara, peraí, é muito mais difícil eu passar uma guarda do que eu colocar um joelho na barriga. Se a gente está falando de competição, é muito mais correto que a gente premie uma coisa mais difícil do que eu premiar uma coisa mais fácil, porque o joelho na barriga, na verdade, quando você olha para uma situação de briga de rua, tudo bem, mas quando você olha para uma situação de campeonato, ele não tem mais domínio do que uns 100 quilos, né? Mas aí você começa a entender melhor o que é aquela dinâmica. Sim, absolutamente. O domínio, a importância do domínio, porque se você só fica fechado naquela visão de algumas técnicas, aquilo acaba sendo que meio um piloto automático. Né? Uma discussão que tá acontecendo agora no meio do jiu-jitsu e junto com a federação, que eu acho que é um ponto que é muito importante a gente tomar cuidado, é o risco do jiu-jitsu perder exatamente esse link, né, com a tradição. É perder esse link com a arte marcial. Então, o campeonato vai crescendo, e a gente está falando da federação, que é a maior interessada em campeonatos crescerem, continuarem, né? Mas existe uma preocupação, e sempre existiu,
e essa discussão vai, inclusive, quando se fala de regra, eu vejo muita gente falando de regra, e tem que mudar a regra assim, tem que mudar a regra assado, vou criar uma regra diferente. E tem 500 mil tentativas de criar regra, né? E as intenções são as melhores possíveis. O que as pessoas normalmente não pensam é assim, isso muda a essência do jiu-jitsu? Se eu mudar essa regra, eu estou mudando a essência da arte marcial? E se você estiver mudando, o perigo agora triplicou, né? Porque as pessoas vão se acostumar a lutar naquela regra e aí vão ficar mais distantes ainda do que é o jiu-jitsu como arte marcial. Então, a federação sempre teve essa preocupação. Toda vez que vem um debate, inclusive, proíbe essa técnica. Eu falo, não, peraí, eu vou proibir a técnica, qual é a consequência disso? É que as pessoas não continuem desenvolvendo formas de sair dela ou de não entrar nela, né? Então, você vê que pouquíssimas, tirando os casos onde existe um índice de lesão comprovado, nada é proibido, né? As regras vão tentando se ajustar aos competidores, que aprendem a lidar com elas de uma maneira muito rápida, né? E aí eles vão levando para a regra e, de novo, fugindo do conceito de arte marcial, de combate, de disputa real, para jogar mais na tática. E acho que isso que incomoda muita gente que gosta do jiu-jitsu, que é mais romântico nesse sentido de pensamento do jiu-jitsu como arte marcial. A regra tenta proteger, né, esse fundamento, tenta proteger um pouco desse entendimento de arte marcial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não tornar a competição muito dinâmica, mas, ao mesmo tempo, totalmente fora do que é o jiu-jitsu como arte marcial, que foi o que aconteceu, talvez, de certa maneira, com o judô. O judô foi tirando um monte de coisa e ficou uma coisa mais dinâmica, mais televisiva, mas não tanto, né? Porque você não tem nem uma coisa nem a outra, né? Eu acho que isso é um outro ponto importante da gente ressaltar. O jiu-jitsu não vai ser um esporte televisivo sensacional. Ele pode até passar na televisão, as pessoas podem até um dia entender e querer assistir, mas ele é basicamente criado com uma audiência de praticantes, né? Então, quando você tenta desconfigurar muito para ir para a TV, você pode acabar não tendo nenhuma das duas coisas, nem a TV e nem a arte marcial. E aí eu acho que esse perigo que eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção, que eu acho que é perigoso. E aí o que acontece muito, por exemplo, você hoje em várias escolas você não é introduzido a essa metodologia. E aí acontece muitas vezes do cara passar por aquele caminho, o cara já tem um nível técnico alto, já é graduado, só que o cara não teve contato com a metodologia de defesa pessoal. E aí ele se interessa, ele quer aprender, mas ele tem a resistência do ego, ele tem a resistência... O que você acha que esse cara, qual que é a melhor solução para ele? É isso que talvez seja uma coisa que eu venho fazendo já há alguns anos, né? Desde que eu lancei o Viver de Jiu-Jitsu, um pouco nesse conceito. Assim, não é porque você aprendeu de uma maneira que você precisa... Eu sei que é o mais comum é você replicá-la, né? É assim que eu aprendi, é assim que eu vou replicar. Mas quando você entende que essa não é a melhor maneira, o que você precisa fazer? Você precisa estudar a melhor maneira para que você tenha segurança suficiente para poder ensinar aquilo. É muito difícil você virar a chave sem ter essa confiança, porque você vai ser forçado a fazer o que você sabe, né? Você ensinar uma coisa, o conceito de ensinar algo significa que você, assim, tem uma pressuposição de que você domina aquele assunto, né? Então, como é que eu vou ensinar defesa pessoal se eu nunca pratiquei defesa pessoal? Eu nunca vou ensinar, entendeu? Por mais que eu entenda que aquilo é o mais importante, a força vai me levar a fazer a minha guarda que eu controlo, né? E isso vai fazendo com que as escolas repitam o mesmo erro e continuem sendo escolas pequenas. Porque para você abrir o leque, fazer a tua academia ter sucesso como negócio, você precisa abrir para toda a sociedade, para todos os tipos de cliente. E isso te força a ter um jiu-jitsu muito mais amplo. E se você não tem esse conhecimento, né, você pode dizer que você tem domínio, porque aí o cara fala, não, mas, poxa, se eu sei fazer uma passagem assim, assado, uma guarda dessa e tal, para que eu preciso aprender uma defesa de gravata? Mas se faz parte da história, se você só conseguiu chegar
aquele lá tipo de guarda porque alguém pensou em fazer uma defesa de gravata lá atrás e você Isso. podia ser derrubado e cair por baixo. Exatamente. E tem o seguinte, né? O fato de você saber executar alguma coisa não te dá o conhecimento suficiente para saber ensinar aquela mesma coisa. A defesa pessoal, o jiu-jitsu fundamental, básico, quando você aprende ele é muito mais simples, né? Ele tem que ser simples, ele é básico. Então você aprende o porquê das coisas. Você aprende a definição de força de alavanca, você entende o processo. Até para que lá no final, quando você cria uma técnica nova, você esteja baseado nesses fundamentos. Quando você simplesmente está lá fazendo, porque você tem facilidade para fazer determinado movimento, pensa como é que você vai... sei lá, vamos pegar o exemplo do Michael. Ele tem uma extrema facilidade de fazer guarda, né? Mas se ele não soubesse o fundamento, como é que ele ensinaria aquilo? Né? Tá tão que ninguém consegue fazer o que ele faz. Então ele não conseguiria ter sucesso como professor, né? Então, assim, ele tem que saber tudo. Aí, ele sabendo tudo, ele ensina o que cada aluno precisa aprender. Eventualmente, alguém vai conseguir seguir os passos dele e fazer a guarda como ele faz. Mas isso é a minoria da minoria da minoria. Né? Exatamente quando alguém mostra, por exemplo, abrir a guarda fechada de joelho. Aí alguém vai falar, poxa, mas hoje em dia você não vai conseguir abrir uma guarda fechada de joelho. Mas para você entender a dinâmica da guarda fechada, claro, ou a questão de onde está o peso, você precisa saber como você abre o joelho também. Isso leva a toda essa questão da história. Você vai entendendo a evolução. E os professores tentam fazer um shortcut no sentido de falar assim, não vou te ensinar nada disso, porque o que funciona é isso aqui agora. Uhum. Né? Eu acho que isso talvez seja o grande erro. Você acelera um processo de quem não está pedindo para ser acelerado, porque o teu faixa branca que está entrando na academia não está querendo aprender a passagem de guarda mirabolante, o leg drag, não sei das quantas, ele está querendo aprender jiu-jitsu, né? De uma maneira que ele consiga entender, que ele consiga se divertir, né? E que ele consiga executar. E o que é mais fácil para o iniciante executar? O básico, que são os movimentos mais fáceis, onde ele vai entender realmente como o jiu-jitsu funciona. E essa discussão leva muito também para uma questão de, poxa, mas isso é old school, é new school versus old school. Você acha que ainda tem espaço para esse tipo de rixa? Olha, cara... Esse conceito é old school, é new school, na verdade é uma geração. Eu, de verdade, não acredito nisso. Acho que é uma tentativa de jogar, cada um jogando o problema para o outro, né? Então, quer dizer, o new school fala mal do old school, porque ele não entende o que a gente está falando aqui exatamente da conexão, da tradição e da importância desse caminho. Então, ele fica raso ali na questão da competição e da eficiência da técnica que ele faz. E o old school tenta defender somente a tradição, tentando falar mal do new school, que faz as técnicas mais avançadas e mais eficientes do momento, né? Eu acho que os dois estão totalmente errados nesse sentido, né? Eles deveriam, primeiro, o old school deveria falar, cara, deixa eu tentar entender para onde essa evolução está indo, deixa eu aprender essas técnicas novas que são mais eficientes do que eu fazia. E o new school deveria falar, cara, deixa eu entender de onde vem isso, né? E aí você vai ter um jiu-jitsu só, você vai ter um jiu-jitsu muito mais completo, os professores vão ser muito mais preparados para ensinar, né? Eu acredito que se a gente tiver que fazer essa divisão, o old school ensina um melhor jiu-jitsu para a sociedade como um todo do que o new school, né? Mas, de novo, eu acho muito importante que o jiu-jitsu não perca jamais a sua eficiência. E a eficiência está no que está sendo feito hoje. Então, você precisa das duas pontas. Essa discussão, ela é prejudicial para todo mundo e ela é pequena. Ela é do cara que não consegue assumir que ele não consegue mais fazer aquilo, né? No caso do old school. Fala, cara, não é mais para mim, entendeu? Mas deixa eu entender o que esses caras estão fazendo, porque isso aqui eu preciso ensinar, ou ter alguém na minha escola que ensine, entendeu? E eu acho que o outro lado é tão verdadeiro quanto. Então, a competição, as técnicas novas, elas são a grande vitrine, mas existe
toda uma estrutura por trás daquela vitrine. Sim. Então, e levando de novo para o número, né? Com todo o crescimento das competições, mais de 115 campeonatos pela federação no ano passado, com todos os outros campeonatos paralelos e tal, cara, o competidor representa 5% no máximo, entre 3 e 5 dos praticantes. Quer dizer, é a vitrine? Mas não é o público. Não é tudo, né? Não, é 5%, entendeu? É claro que tem a exposição, que é super importante, por isso que eu acho que a gente tem que entender o jiu-jitsu como um todo, cara. E eu acho que a escola que, assim, o meu entendimento, né, quando a gente pensa na aliança, na nossa missão e nos nossos valores, a gente quer entregar o melhor jiu-jitsu do mundo. O que é entregar o melhor jiu-jitsu do mundo? É vir desde o iniciante, faixa branca, focado na defesa pessoal, e levar até o cara que vai ser o campeão absoluto na faixa preta. É seguir em frente, mas valorizando a história e entender que a ampliação do jiu-jitsu para ele poder ser executado e desfrutado por todos. É isso. E não tem razão para você romper com a tradição. Não tem necessidade, não tem razão e é contraproducente. Porque você encolhe as academias. E se as academias encolherem, o que vai acontecer? Vai ter menos gente competindo, vai ter menos audiência para o atleta mostrar o seu valor, mostrar o seu show. Então, o jiu-jitsu tem que entender que mesmo quando o atleta pensa só nele, que é uma característica, né, do atleta campeão, ele está num momento de egoísmo mesmo e isso tem que ser respeitado, mas mesmo como ele pensa nisso, ele deve pensar, por quem é meu público? Quem é a minha audiência? Para quem que eu estou mostrando o meu trabalho? É para o praticante de jiu-jitsu. Então, o praticante de jiu-jitsu, quanto maior for essa base, melhor para o atleta também. E essa base, para ser grande, ela tem que entregar todos os produtos, desde a defesa pessoal até o final. Então, todo mundo perde quando você secciona e fraciona essa estrutura, né? O jiu-jitsu como organismo, ele tem que caminhar junto, ele tem que crescer junto, ele tem que em todos os ambientes, né? E eu vejo às vezes as pessoas literalmente puxando a sardinha para o seu lado e talvez isso seja um pensamento talvez menor do que deveria se ter, né? Quando você olha para o todo, você se beneficia automaticamente. Então, concluindo, seria que a grande importância da defesa pessoal para o jiu-jitsu, mais do que a técnica, é promover esse entendimento, essa introdução orgânica e essa compreensão para um público mais... Sem dúvida, mas existe o lado da eficiência que está na raiz de tudo, né, no jiu-jitsu, e que quando você olha para a defesa pessoal, ela é extremamente eficiente para você se defender de qualquer ataque leigo na rua. E você está falando quando você fala de leigo, você fala de 99% da população mundial, né? Então, assim, para um aluno normal aprender defesa pessoal, existe ali um componente de eficiência, porque só isso justifica a segurança que o jiu-jitsu traz, só isso justifica a tua tranquilidade para racionalizar qualquer processo de estresse que você tenha. Se aquilo não funcionasse, nada disso aconteceria, né? Então, assim, a defesa pessoal continua sendo extremamente eficiente. Se você me der uma gravata hoje, eu vou fazer exatamente a mesma defesa que eu aprendi em 1983, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu. Isso aí, eu acho que é isso aí, né, Fogo? Acho que é boa. Acho que ficou boa também essa frase de encerramento. Acho que ficou... Tá gravado.